Você já sentiu, no fundo da alma, que há algo profundamente errado com o mundo? Como se tudo fosse um teatro. As pessoas, os lugares, as rotinas, tudo se repete, tudo parece previsível, como se estivéssemos presos em uma história que já foi contada 1000 vezes antes. Você olha para o céu e sente que existe algo além, uma lembrança distante de um lugar que você não consegue nomear, mas que te chama silenciosamente. E se essa sensação não for uma simples imaginação, mas o eco da sua alma tentando te acordar de um sonho do qual você nunca realmente despertou? Agora, imagine isto: você morre. Seu corpo se apaga, seus sentidos desaparecem, mas algo permanece. Uma luz te envolve, te acolhe. Você sente paz. Ou pelo menos acha que sente. Aparecem rostos conhecidos, vozes queridas, todos dizendo que está tudo bem, que chegou sua hora, que é hora de voltar para casa. Mas, para qual casa? E se essa luz, essa sensação de acolhimento, for apenas um mecanismo mais sofisticado de uma armadilha espiritual? Os antigos gnósticos acreditavam que o universo que conhecemos é uma imitação, uma simulação controlada por uma entidade chamada Demiurgo. Um falso deus, arrogante e manipulador, que acredita ser o Criador Supremo. Ele construiu este mundo como uma prisão para as almas divinas, fragmentos de luz que vieram de reinos superiores. E, para garantir que ninguém escapasse, criou o ciclo perfeito, o ciclo da reencarnação. Cada vez que você morre, ele te atrai de volta com promessas de amor, de evolução, de segunda chance. Mas na verdade, está-te puxando para dentro do mesmo labirinto, mais uma vez. Pensa em quantas vidas você já deve ter vivido. Quantas vezes amou, sofreu, perdeu, lutou e depois esqueceu tudo. Quantas vezes chorou sem saber porquê, sentiu medo sem motivo, saudade de algo que nunca viveu. E se essas memórias fragmentadas forem lembranças de existências passadas? E se cada déjà vu, cada sonho estranho, cada sensação de eu já estive aqui for o sussurro da sua alma tentando te avisar: você está preso. O mundo parece real, mas há algo errado. Porque sofremos tanto. Porque o mal prospera, e o bem parece sempre ser esmagado. Porque, mesmo cercados de tecnologia, conforto e progresso, ainda sentimos um vazio que nada preenche. Os gnósticos diziam que essa sensação é o sinal da consciência aprisionada, ou reflexo da alma que lembra, mesmo sem querer, que este mundo é uma cópia imperfeita. Uma cópia feita por um artesão cego, movido pela inveja da luz divina. Agora imagine que o que chamamos de Deus neste mundo não é o verdadeiro. Que por trás das religiões, das promessas de salvação e das leis morais, se esconde um sistema espiritual de controle. Um jogo criado para manter você girando na roda do nascimento e da morte, acreditando que está evoluindo espiritualmente, quando na verdade está apenas girando na gaiola. E o mais assustador, essa prisão não tem muros, tem memórias, emoções, crenças. Ela existe dentro da sua mente. Dentro do que você chama de eu. E se o verdadeiro despertar espiritual não for sobre ser melhor, curar o karma ou vibrar alto? Mas sim, sobre lembrar que você nunca deveria ter estado aqui? E se o objetivo não for subir dentro do jogo, mas sair dele? O que aconteceria se, no momento da morte, ao ver a luz, você simplesmente dissesse não? E se recusasse o chamado, se negasse a entrar na luz? Será que a sua alma conseguiria romper o ciclo e voltar à origem, o pleroma, o reino da consciência pura, além da matéria? O que aconteceria se tudo o que você acredita sobre o céu, o inferno e a reencarnação fosse uma mentira milenar criada por forças que se alimentam da sua energia? Se a verdadeira libertação não estiver em morrer, mas em acordar antes da morte? E se eu te dissesse que há seres, em planos superiores, que tentam nos alertar há milhares de anos? Que os textos gnósticos foram queimados, perseguidos e apagados porque revelavam justamente isso, que o Demiurgo e seus arcontes mantêm a humanidade aprisionada num ciclo de esquecimento e que só o autoconhecimento, a gnosis, pode quebrar as correntes. Você consegue sentir? Essa inquietação, essa curiosidade que desperta agora não é medo, é memória. Memória de algo que você sempre soube, mas que foi apagado. Hoje, nós vamos revisitar esse mistério. Hoje, você vai enxergar o outro lado da luz. E talvez, depois deste vídeo, nunca mais veja a morte da mesma forma. O que você está prestes a descobrir neste vídeo é um dos segredos mais antigos, mais ocultos e mais perigosos já revelados à humanidade. Os gnósticos, uma das escolas espirituais mais misteriosas da antiguidade, acreditavam que o universo em que vivemos não é o verdadeiro lar da alma. Eles afirmavam que o nosso mundo, o mundo físico, sensorial, cheio de dor, prazer e ilusões, é uma criação defeituosa, um simulacro do divino, projetado por uma entidade chamada Demiurgo. Essa entidade, segundo os textos gnósticos, se disfarçou de Deus Criador para aprisionar a centelha divina dentro da matéria,
e transformou a reencarnação no instrumento mais sofisticado de controle espiritual. Sim, o que para muitas tradições é visto como um ciclo sagrado de aprendizado nascer, morrer e renascer para os gnósticos era uma armadilha. Um jogo em que o ser humano acredita estar evoluindo, mas na verdade está sendo reciclado infinitamente dentro da prisão material. A cada encarnação, a alma perde um pouco mais da memória da sua origem divina, e mergulha mais fundo na ilusão do tempo, da matéria e do sofrimento. E é exatamente isso que vamos desvendar aqui, passo a passo. Porque este vídeo não é apenas uma reflexão filosófica, é um mapa. Um mapa espiritual que pode te ajudar a reconhecer os sinais do controle, a entender o papel do demiurgo, e talvez, só talvez, a começar a lembrar quem você realmente é. Fica comigo até o final, porque vamos explorar perguntas que desafiam tudo o que te ensinaram. Quem realmente criou o mundo? Porque as religiões tradicionais insistem em te manter no ciclo da culpa e da redenção. Porque, mesmo após séculos de evolução, a humanidade ainda parece aprisionada nos mesmos padrões de medo, violência e desejo. Será que o progresso é real? Ou é só mais uma camada da ilusão? Você vai descobrir como a ideia do demiurgo aparece disfarçada em diversas tradições, dos mitos gregos e babilônicos às religiões monoteístas e doutrinas orientais. Vai entender porque os gnósticos chamavam este mundo de prisão cósmica e a reencarnação de roda de escravidão. Vai ver que talvez a verdadeira batalha espiritual nunca tenha sido entre o bem e o mal, mas entre a lembrança e o esquecimento. E mais importante, vamos falar sobre o que os gnósticos chamavam de gnosis, o conhecimento interior que desperta a alma. O momento em que o ser humano deixa de ser apenas um prisioneiro obediente e se torna um buscador consciente, capaz de enxergar além da máscara do mundo físico. Se você assistir este vídeo até o final, não vai sair o mesmo. Você vai começar a perceber detalhes que sempre estiveram diante dos seus olhos, mas que nunca conseguiu ver. Vai perceber que a luz que o sistema te vende talvez não seja a verdadeira luz e que o caminho para a libertação não está fora, nem nas promessas de nenhuma religião, mas dentro da sua própria consciência. Fica aqui. Porque este vídeo é mais do que uma explicação, é um convite. Um chamado antigo, vindo das vozes silenciadas dos gnósticos, que ainda ecoam através do tempo, sussurrando a mesma pergunta: você está pronto para lembrar, ou prefere continuar dormindo? Prepare-se para mergulhar nas profundezas do mistério. Hoje você vai descobrir o aviso gnóstico sobre o demiurgo e a morte e entender porque o que chamam de reencarnação pode ser, na verdade, a prisão mais perfeita já construída. Você já sentiu que há algo profundamente errado com a realidade? Não algo que se explique com palavras, nem com teorias, mas uma sensação silenciosa, constante, de que o mundo é mais denso, mais frio, mais artificial do que deveria ser. Como se houvesse uma camada invisível entre você e o verdadeiro significado das coisas. Como se cada gesto, cada rotina, cada dia da sua vida fosse apenas uma repetição de algo que você já viveu 1000 vezes antes. Você acorda, trabalha, come, dorme, segue os mesmos padrões, enfrenta os mesmos medos, repete os mesmos erros e por mais que mude o cenário, a história parece ser sempre a mesma. Quantas vezes você já se olhou no espelho e pensou: por que estou aqui? Qual é o propósito disso tudo? Quantas vezes sentiu que a vida é um ciclo interminável de obrigações e distrações, que te empurram para frente mas nunca te deixam realmente viver? Os gnósticos diriam que essa sensação é o chamado da alma. Um grito sutil vindo de dentro, tentando te acordar da hipnose do mundo material. Eles acreditavam que a alma humana carrega uma lembrança ancestral, a memória de um estado de pureza, de liberdade, de comunhão com algo infinitamente maior. Mas ao encarnar neste plano, ela esquece. E esse esquecimento é o início do sofrimento. Talvez você tenha sentido isso nas horas mais silenciosas da noite. Quando tudo está quieto, e de repente, vem aquela sensação de vazio. Não um vazio qualquer, mas uma saudade inexplicável de um lugar que você não sabe nomear. Uma nostalgia de algo que nunca viveu nesta vida, mas que sente como se fosse mais real do que tudo ao seu redor. Essa saudade tem um nome: lembrança da origem. E é aí que a mente tenta te distrair. Com desejos, com trabalho, com metas, com prazeres, com tudo aquilo que te prende ao jogo da matéria. Mas no fundo, nada disso preenche. Porque o que você busca não está neste mundo, está no que você esqueceu. Quantas vezes você já tentou mudar tudo? Novo emprego, nova cidade, novo relacionamento, novo estilo de vida. Mas no fim, a sensação volta. Aquela sensação de estar preso num ciclo invisível, vivendo versões diferentes da mesma história. Como se algo ou alguém estivesse controlando o roteiro da sua existência. Os gnósticos acreditavam exatamente nisso, que o ser humano vive dentro de uma prisão disfarçada de liberdade. Que a dor que sentimos, o medo da morte, o desejo incessante por mais, são formas de controle.
E que quanto mais buscamos fora de nós, mais longe ficamos da lembrança do que somos. Eles diziam que a humanidade vive em um estado de esquecimento coletivo. Que crescemos aprendendo a obedecer, a competir, a consumir, a nos distrair. Somos ensinados a olhar para fora para o dinheiro, para o sucesso, para a validação, mas nunca para dentro. Porque olhar para dentro é perigoso para o sistema. É ali que mora o poder de despertar. E é por isso que a maioria prefere continuar dormindo. Talvez você tenha sentido isso quando olha o noticiário e vê tanta injustiça, tanta crueldade, tanta repetição de dor. Parece que o mundo gira em círculos, e a história se repete. Guerras, ganância, fome, medo. Décadas passam, séculos passam e o ser humano continua sendo o mesmo. Por que será? Os gnósticos responderiam, porque o jogo é o mesmo, só mudam as peças. A prisão se atualiza, mas a estrutura continua intacta. E o mais doloroso é perceber que essa prisão é invisível. Ela não tem muros nem correntes. Ela se constrói com pensamentos, emoções, crenças. Você acredita que é livre porque pode escolher o que comprar, o que assistir, o que seguir. Mas até suas escolhas são moldadas pelo sistema que te cerca. Você é livre dentro dos limites que te foram impostos e a maioria morre sem perceber. Mas, por algum motivo, você está ouvindo isso agora. E isso significa algo. Porque se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a questionar. E questionar é o primeiro passo para lembrar. Os gnósticos diziam que quando a alma começa a duvidar da realidade material, ela está despertando. Ela começa a sentir o desconforto, a inquietação, o estranhamento não como um problema, mas como um sinal de vida. Você pode não saber o que está acontecendo, mas sente que algo dentro de você está mudando. Talvez você tenha notado coincidências, sincronicidades, sensações de déjà vu que parecem te avisar de algo. Talvez tenha sentido a energia de certos lugares, a densidade de certas pessoas, o cansaço espiritual que o mundo causa. Tudo isso é parte do processo. A alma tenta lembrar o caminho de volta. Ela tenta te dizer que existe mais. Muito mais. E é aqui que a conexão se torna real. Porque o que você sente, esse vazio, essa dúvida, essa inquietação não é fraqueza. É o sinal de que a sua alma está viva. De que ela está tentando romper as camadas de ilusão impostas por milénios de manipulação espiritual. Você não está perdido, você está começando a se encontrar. O desconforto é o primeiro sintoma do despertar. Os gnósticos sabiam disso. Eles chamavam esse sentimento de agonia da lembrança o momento em que a alma percebe que não pertence a este mundo e começa a buscar a saída. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui, ouvindo estas palavras. Porque parte de você já reconheceu a verdade, mesmo que ainda não consiga explicá-la. E esse reconhecimento, por menor que pareça, é o início da libertação. Então, respira. Deixa o que você sente vir à tona. A dúvida, o medo, a curiosidade, o arrepio. Tudo isso é a sua consciência reagindo à verdade. Porque lá no fundo, você já sabe, você não é só este corpo. Você não é só este nome, nem esta história. Você é uma centelha divina tentando lembrar quem sempre foi. E o primeiro passo para sair da prisão é reconhecer que ela existe. Agora, para por um instante. Fecha os olhos ou simplesmente respira mais fundo. Sente o peso do ar entrando e saindo. Sente o corpo, a mente, o turbilhão de pensamentos. Tudo o que você acredita ser você, nome, lembranças, traumas, desejo está aí, dentro dessa consciência que observa. Mas, quem é que observa? Essa é a pergunta que os gnósticos diziam ser o início de toda a libertação. Porque a resposta não está nas palavras, está na experiência de perceber que há algo em você que nunca muda. Algo que observa tudo, mas não é afetado por nada. Algo que já estava aqui antes do seu nascimento e vai continuar depois da sua morte. Essa é a centelha divina, o fragmento do divino que habita dentro da prisão material. E é ela que o demiurgo quer que você esqueça. Imagina sua alma como uma chama pura, antiga, inquebrável. Uma faísca do sol primordial, caída no meio de um labirinto escuro. Esse labirinto é o mundo físico, um lugar repleto de ilusões, de brilhos falsos, de prazeres momentâneos que prometem liberdade, mas só reforçam as correntes. Cada nascimento é uma nova tentativa de sair. Cada morte, uma nova promessa de retorno. E cada retorno, mais esquecimento. A alma, então, começa a vagar em círculos, acreditando que está progredindo. Ela aprende, sofre, evolui, mas no fim, volta ao mesmo ponto. Como um prisioneiro que decora cada tijolo da cela e chama isso de sabedoria. É uma prisão tão bem construída que o prisioneiro se apaixona por ela. E é isso que o demiurgo mais deseja, que você ame a sua prisão,
que defenda o seu carcereiro, que acredite que a dor é necessária e que o sofrimento é uma prova de amor a um Deus que, na verdade, nunca quis sua liberdade. Agora, imagina que essa prisão não é feita de ferro, mas de ideias, de crenças, de sistemas de pensamento tão antigos que ninguém mais lembra de onde vieram. Eles dizem que você nasceu imperfeito, que precisa merecer a salvação, que deve obedecer, pagar, sofrer, que a felicidade está sempre em outro lugar, no céu, na próxima vida, na próxima conquista. E enquanto você corre atrás disso, o tempo passa e a alma continua girando dentro da roda. O demiurgo ri, porque quanto mais você busca fora, mais longe fica de dentro. Mas há um momento em que algo muda, em que a alma, cansada de girar, começa a fazer uma pergunta diferente. Não como posso melhorar, mas quem é que está jogando comigo? Não como posso sair disso, mas porque eu estou aqui. É nesse instante que o sistema treme, porque o despertar começa sempre com uma pergunta sincera. Os gnósticos chamavam esse momento de o início do retorno. Quando a centelha divina começa a se lembrar da sua origem. Quando você começa a perceber que o sofrimento não é castigo, é sinal de que algo dentro de você está tentando se libertar. Que a vida, como ela é ensinada, pode não ser a verdade, mas uma encenação cuidadosamente projetada para te manter distraído. E aqui vem o ponto crucial: o verdadeiro inimigo não é o mundo. Não é o corpo, nem as pessoas, nem as dificuldades. É o esquecimento. O esquecimento é o véu que o demiurgo coloca sobre a alma, para que ela nunca se lembre do que é. Por isso, os gnósticos diziam: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o divino. Não porque o ego seja sagrado, mas porque ao olhar para dentro profundamente, honestamente você descobre que o eu que acredita ser você é apenas a sombra da alma verdadeira. Pense, tudo o que você chama de realidade foi-te ensinado. Língua, cultura, moral, certo e errado, tudo é um conjunto de códigos. Você aprendeu a pensar, sentir e desejar de acordo com o que o sistema quis que você aprendesse. E o mais irónico é que você acredita que essas ideias são suas. Mas não são. Foram plantadas em você, cuidadosamente, para garantir que nunca perceba o poder que tem. E é exatamente aqui que a transição acontece. Porque o que os gnósticos queriam não era de convencer de uma nova crença, era de fazer duvidar de todas. Eles queriam que você questionasse a própria estrutura da realidade, que olhasse para a morte não como fim, mas como uma parede ilusória dentro de um sonho. Eles queriam que você percebesse que a verdadeira liberdade começa quando você entende que o jogo existe. Só quem percebe o tabuleiro pode escolher sair dele. Então, respira mais uma vez. Sente o corpo. Percebe que há uma consciência observando tudo agora. Essa consciência não nasceu e nunca morrerá. Ela é a testemunha silenciosa da eternidade. É o que você realmente é. O mundo lá fora vai continuar tentando te distrair. Contas, notícias, desejos, medos. Mas o despertar começa quando você decide olhar além. Além da superfície, além do ruído, além da luz falsa que te chama toda vez que você se aproxima da verdade. E é exatamente isso que vamos fazer a partir daqui. Agora que você sente inquietação, agora que reconhece a prisão, é hora de entender como ela foi construída. Quem é o demiurgo? O que ele quer? E, principalmente, como os gnósticos diziam ser possível quebrar o ciclo e recuperar o poder da lembrança. Porque o verdadeiro despertar não acontece na morte. Acontece aqui, agora, enquanto você ainda respira. E o conhecimento gnosis é a chave que abre a primeira fresta da cela. A partir deste ponto, cada palavra que você ouvir vai te levar um passo mais perto da verdade que sempre esteve dentro de você. A verdade que o demiurgo não quer que você descubra. Então, prepare-se. Porque o que vem agora não é apenas uma explicação. É um espelho. E quando você olhar para dentro dele, talvez perceba que quem você acreditava ser, nunca existiu. Mas quem você realmente é, esse sim sempre esteve esperando para ser lembrado. Agora que você já sente o peso e o mistério do que está por trás da realidade, precisamos mergulhar ainda mais fundo. O corpo deste vídeo não é apenas uma explicação, é uma descida, uma travessia pelo labirinto que o demiurgo construiu. E quanto mais fundo formos, mais verá como tudo o que você acreditava conhecer foi cuidadosamente arquitetado para te manter cego. Primeiro, precisamos entender quem ou o que é o demiurgo. Na tradição gnóstica, o demiurgo não é o Criador Supremo, mas um arquiteto do mundo material. Uma entidade ou inteligência inferior que acredita ser Deus. Ele é o falso Deus, o que modelou a matéria e prendeu dentro dela as centelhas divinas, as almas. Os gnósticos o descreviam como arrogante, ignorante e ciumento. Ele olha para o universo e diz: eu sou o único Deus, e fora de mim não há outro. Mas essa é a grande mentira.
Por trás dele, há o pleroma, a totalidade divina, o oceano de pura consciência de onde emanam todas as almas. O demiurgo é apenas uma sombra projetada sobre matéria. Ele cria mundos, sim, mas não por amor, e sim por desejo de controle. Ele quer que as almas o adorem, o temam e o sirvam. E o que ele usa para garantir isso? O esquecimento. Cada vez que você nasce, esquece quem é. Esquece de onde veio, porque veio e o que é a verdade. A alma, então, entra num corpo, é educada por um sistema que reforça o medo e o conformismo, e cresce acreditando que o real é apenas o que pode ser tocado, medido, contado. Mas o gnóstico via o mundo como uma simulação espiritual, uma prisão vibracional sustentada por arquétipos e entidades que drenam energia emocional. Eles acreditavam que o demiurgo e seus arcontes se alimentavam da inconsciência humana, do medo, da raiva, do desejo e da culpa. Pense nas vezes em que você se sente drenado, exausto, vazio. Nos dias em que o mundo parece sugar sua energia. Naquelas situações em que você sente que está vivo, mas não desperto. É disso que eles se alimentam, da tua inconsciência. Enquanto você corre atrás de sucesso, status, distrações e validações, o sistema se fortalece. Porque quanto mais você se identifica com a matéria, menos lembra da sua origem. Os gnósticos diziam que o corpo é um veículo, não um castigo. Mas o problema é o apego. Quando a alma acredita que ela é o corpo, ela perde o controle do veículo. É como um viajante que esquece que está sonhando e começa a achar que o sonho é real. E quando o corpo morre, a alma desperta, mas não completamente. Ela ainda carrega o peso da ilusão, das crenças, das emoções não resolvidas. E então, é atraída de volta. O demiurgo a puxa novamente para dentro da roda, o ciclo de nascimentos e mortes. Reencarnação não como evolução, mas como reciclagem espiritual. Mas porque ninguém percebe isso? Porque a prisão é bela. O sistema foi desenhado para encantar os sentidos, cores, prazeres, tecnologia, distrações infinitas. O demiurgo aprendeu a transformar a dor em entretenimento e o sofrimento em propósito. Nos faz acreditar que a dor é caminho para a redenção, quando na verdade, é combustível para o ciclo. Você sofre, busca sentido, e o sistema te oferece mais crenças, mais gurus, mais distrações. Assim, a prisão se renova a cada era. E não pense que isso é apenas simbólico. Olhe para o mundo moderno, para as redes sociais, para as narrativas globais, para as religiões institucionalizadas. Todas elas compartilham o mesmo padrão: medo, culpa, salvação. Você não é suficiente. Você precisa de algo fora de você para ser completo. Você deve pagar, trabalhar, servir. Esse é o eco do demiurgo falando através de 1000 vozes. E a alma, hipnotizada, obedece. Mas os gnósticos deixaram chaves escondidas, fragmentos de memória que podem acordar a alma. Eles diziam que o conhecimento, o gnosis, é o antídoto. Não o conhecimento intelectual, mas o conhecimento interior, aquele que desperta quando você percebe o que é eterno dentro de si. Quando você olha para o mundo e sente, isso não pode ser tudo. Quando você começa a duvidar das promessas que nunca se cumprem, dos deuses que exigem submissão, das leis que parecem feitas para te manter pequeno. Essa dúvida é o início da lembrança. O corpo do vídeo é o espelho dessa jornada. Primeiro vem o desconforto, perceber que tudo que foi ensinado pode ser uma ilusão. Depois vem a raiva, a revolta por ter sido enganado por tanto tempo. Mas em seguida vem algo mais profundo, a compaixão. Porque você percebe que todos estão dormindo, e ninguém é culpado. Que até o demiurgo é uma peça no jogo da consciência. E então, o medo começa a desaparecer. É nesse ponto que o gnóstico entende que a libertação não vem da fuga, mas da lucidez. Não é escapar do mundo, mas enxergar o mundo pelo que ele é. O corpo continua aqui, a vida continua, mas algo muda. Você passa a ser o observador, e não mais o personagem. E quando você se torna o observador, o poder do demiurgo se desfaz. Porque ele não pode controlar aquilo que está desperto. Os antigos mestres chamavam isso de recordar-se no sonho. É como estar dormindo e, de repente, saber que está sonhando. Você não precisa acordar, apenas saber que é um sonho muda tudo. As regras perdem força, o medo se dissolve, e a consciência começa a brilhar. Mas cuidado, o despertar não é um evento, é um processo. Cada revelação quebra um pedaço da prisão. E cada vez que você se lembra, o sistema tenta te puxar de volta com distrações, medos, dúvidas. O demiurgo não desiste fácil. Ele usa tudo: o tempo, o prazer, a culpa, o amor distorcido. Tudo para te manter olhando para fora, quando a chave sempre esteve dentro. Então, o corpo deste vídeo é um mapa. Primeiro, reconhecer que o mundo material é uma ilusão controlada.
Segundo, lembrar que sua essência não pertence a este mundo. Terceiro, compreender que o despertar não é negar a vida, mas lembrar-se dela. E por fim, viver como consciência desperta, não reagindo, mas escolhendo. Porque no instante em que você escolhe a consciência, o demiurgo perde o jogo. E o ciclo começa a se desfazer. A reencarnação deixa de ser prisão e se torna caminho de retorno. A morte deixa de ser fim e se torna passagem. E a vida, finalmente, volta a ser o que sempre foi, um sonho do divino, vivido por você. Nos próximos momentos, vamos tocar o clímax, o ponto onde o véu se rasga completamente. Onde você verá que o Deus que governa este mundo nunca foi o Criador verdadeiro, e que o poder para sair do labirinto não está nas estrelas, nem nas religiões, nem em nenhum mestre. Está dentro de você. E sempre esteve. Exatamente aí que começa a libertação. Chegamos ao ponto em que tudo se revela. Até aqui, caminhamos juntos pela sombra, reconhecendo o véu, compreendendo o jogo, sentindo a prisão. Mas agora o véu começa a rasgar. É o instante em que o gnóstico olha para o céu e percebe: o Deus que o mandou temer, obedecer e se culpar, não é o Deus verdadeiro. É apenas o carcereiro. Imagina esse momento. Você está diante do abismo da verdade. Todo o chão que te sustentava as crenças, os medos, os rituais, as promessas começa a ruir. A mente grita, o ego treme, o corpo sente medo. Mas há algo dentro de você, silencioso, sereno, que observa tudo isso e diz: eu sabia. Esse é o instante da recordação. O momento em que a centelha divina desperta. Os gnósticos chamavam isso de anamnesis, o despertar da memória da alma. É quando você lembra, não com a mente, mas com o ser. Lembra que não é um corpo tentando ser alma, é a alma temporariamente experimentando corpo. Lembra que não há pecado, apenas esquecimento. Lembra que o medo da morte foi a armadilha mais perfeita do demiurgo, porque enquanto você teme a morte, você jamais vive plenamente. Agora imagine, o demiurgo te observando. Você, que sempre seguiu as regras, começa a questionar. Você, que sempre acreditou no castigo, começa a rir do medo. Você, que antes orava pedindo salvação, agora silencia e simplesmente é. Nesse instante, o controle se quebra. Porque o demiurgo não pode comandar o que não tem medo. E o medo só existe enquanto você acredita ser prisioneiro. O clímax é quando o gnóstico percebe que a prisão nunca existiu fora, sempre esteve dentro. Que o demiurgo, no fundo, é uma projeção da própria ignorância humana. E quando a consciência reconhece isso, tudo muda. A morte perde o poder. A culpa desaparece. A ideia de céu e inferno se dissolve como fumaça. E no lugar do desespero, surge algo imenso, indescritível: liberdade. Imagine sentir, de repente, que tudo que você buscava fora amor, paz, sentido, Deus sempre esteve olhando por seus próprios olhos. Você se dá conta de que o divino nunca te abandonou. Você apenas olhava na direção errada. E esse momento não é suave, é uma explosão de luz, um colapso da mente, um êxtase sagrado. É quando a alma percebe que nunca esteve perdida, apenas sonhando. E no instante em que desperta, ela ri. Porque todo o medo, toda a dor, todo o peso eram apenas ecos de um sonho que acabou. Os gnósticos descreviam esse instante como o retorno ao pleroma. Não é uma viagem física, mas uma mudança de vibração, um salto de consciência. O corpo ainda está aqui, o mundo continua, mas algo essencial muda. O tempo perde força, o sofrimento deixa de fazer sentido, e a presença se torna o templo. A alma deixa de reagir, ela apenas contempla. Ela não luta contra o mal, porque entende que lutar o alimenta. Ela simplesmente vibra na frequência da verdade, e o falso se dissolve. E aqui está o segredo que o demiurgo sempre temeu que você descobrisse. Ele nunca teve poder sobre você. Nenhum. O único poder que ele tem é o que você entrega ao acreditar nas ilusões. Quando você para de acreditar, o castelo de sombras desaba. Você percebe que é o próprio Criador da realidade que o aprisionava. Você é o sonhador que esqueceu estar sonhando. E o despertar é lembrar que sempre teve a chave. Agora, sente o que isso significa. Não é uma ideia bonita, é uma revolução interior. Porque se o demiurgo não é o verdadeiro Deus, se o medo não é o caminho, se o castigo é uma mentira, então tudo que você acreditava sobre o que é viver precisa ser reescrito. E isso dói, mas é a dor do nascimento, não a da morte. É o parto da alma. É o momento em que a luz atravessa a carne e a memória retorna em ondas. Você lembra de todas as vezes que acreditou ser pequeno. De todas as vidas em que serviu, temeu, chorou, pediu. E então, uma única frase ecoa em todo o seu ser: eu sou. Nada mais. Sem sobrenome, sem religião, sem corpo, sem passado.
A consciência pura. O verbo original. A faísca do divino olhando o próprio reflexo. E quando você diz eu sou, tudo silencia. O demiurgo desaparece. A roda de reencarnação para de girar. A alma repousa não porque fugiu, mas porque se lembrou. E nesse silêncio, você percebe algo grandioso. Nunca houve prisão, apenas aprendizado. Nunca houve inimigo, apenas o espelho. Nunca houve morte, apenas mudança de forma. Esse é o clímax da jornada gnóstica, a reconciliação entre o humano e o divino. A fusão entre o que foi esquecido e o que sempre foi eterno. É o momento em que a alma volta a sorrir com os olhos do infinito. E se você chegou até aqui, algo dentro de você já está despertando. Não porque ouviu, mas porque lembrou. E se essa lembrança te tocou, se algo dentro de você vibra agora, não é coincidência. É o chamado. O mesmo chamado que ecoa em mestres, profetas e buscadores desde o início dos tempos. A voz que diz, acorda. Você nunca esteve preso. Você apenas sonhou que estava. Se este momento te atravessou, se o coração pulsa diferente, se os olhos ardem sem saber porquê, então, respira. Porque essa é a centelha voltando a brilhar. E se este vídeo ressoou contigo, não é só um conteúdo, é um espelho. E se te tocou, inscreva-se, não por mim, mas por você. Porque o despertar não acontece de uma vez, acontece em ondas. E talvez, essa seja a sua primeira. O início do fim da prisão. O começo da lembrança. Silêncio. O som cessa. O coração, antes acelerado pela revelação, agora pulsa de forma diferente, mais lento, mais consciente, como se finalmente tivesse encontrado o próprio ritmo. É nesse instante que o gnóstico entende, não há mais nada a buscar, porque tudo que existe já está aqui, dentro. Olhe ao seu redor. O mundo parece o mesmo, mas algo mudou. As cores estão mais vivas, o ar parece mais leve. Mas o que realmente mudou foi o olhar. Porque quando a alma desperta, o mundo se transforma sem precisar se mover. A prisão perde suas paredes, não porque elas caíram, mas porque você percebeu que nunca existiram. É aqui que nasce o verdadeiro poder. Não o poder de dominar, mas o poder de compreender. Não o poder de controlar o mundo, mas o de não ser mais controlado por ele. Você não é mais um personagem reagindo aos enredos do demiurgo, você é o autor, consciente de que pode reescrever a história a cada respiração. Os gnósticos diziam, aquele que se conhece, se liberta, aquele que se esquece, volta a dormir. E talvez a verdadeira liberdade não seja fugir do mundo, mas existir nele sem ser dele. Ser como a chama que ilumina sem se queimar. Como o vento que toca tudo, mas não se prende a nada. Agora, imagine-se caminhando pelas ruas de sempre, mas com essa nova consciência. As mesmas pessoas, as mesmas rotinas, mas você as enxerga como um sonho lúcido. Você percebe que cada olhar, cada palavra, cada gesto é um reflexo da consciência divina se expressando. Você entende que não há outros, há apenas o Uno se reconhecendo em infinitas formas. E quando essa verdade entra no coração, o medo morre de fome. Pense, quantas vidas foram vividas acreditando em punições, em dívidas, em julgamentos? Quantas vezes você se ajoelhou pedindo perdão por ser humano, quando o próprio fato de existir já era a prova de que você é divino? O demiurgo construiu um império de culpa, mas o verdadeiro Deus nunca exigiu nada além da lembrança. Ele não precisa de adoração, ele quer que você desperte. Porque ao despertar, você se torna parte consciente do todo. A alma liberta não luta, não acusa, não foge. Ela observa, sorri e caminha. Sabe que cada obstáculo é apenas um espelho que reflete o quanto ainda resta de sombra em si. E quando o espelho é compreendido, ele se desfaz. Não há mais inimigo, não há mais dualidade, apenas o fluxo do ser. O fechamento gnóstico é uma reconciliação, a união entre o humano e o divino, entre o tempo e o eterno. A consciência percebe que o demiurgo nunca foi um outro, mas uma parte do processo da lembrança, o desafio que fez a centelha crescer, o contraste que a ensinou a enxergar a luz. Sem a escuridão, a alma jamais teria desejado a liberdade. Sem o esquecimento, jamais teria conhecido o poder da recordação. Então, no final, até o carcereiro cumpre seu papel no despertar da alma. E aqui está o ponto mais paradoxal de todos. Quando você se liberta da prisão, percebe que nunca houve prisão. Quando se separa do demiurgo, entende que ele também é Deus apenas inconsciente de si mesmo. E quando perdoa, quando aceita, o ciclo se encerra. Porque o verdadeiro amor é o que dissolve a ilusão da separação. Agora respira. Sente o silêncio por trás do som. Sente a presença que sempre esteve aí, te observando, desde o início. Ela não envelhece, não sofre, não morre. É o teu verdadeiro eu.
O que estava por trás de todas as máscaras, de todas as vidas, de todos os nomes. Esse é o momento de ouro, a lembrança pura. O instante em que você entende que o despertar não é uma fuga mística, mas uma volta para casa interior. Que o divino não está no topo de nenhuma montanha, mas no centro do seu peito. E que, ao fechar os olhos, você não desaparece, você retorna ao que sempre foi. A morte, então, deixa de ser o fim e se torna o intervalo entre dois sonhos. Você começa a caminhar pela vida sabendo que nada pode te prender. Nem dor, nem medo, nem tempo. Porque você é o observador do tempo, não o prisioneiro dele. E talvez, só talvez, o propósito da existência tenha sido sempre este: lembrar quem você é, para que o próprio universo possa se lembrar através de você. Então, antes do vídeo terminar, guarda esta frase: o verdadeiro despertar não é se afastar do mundo, é ver Deus em tudo o que existe, inclusive é no que te fez sofrer. Porque quando você vê o divino até no demiurgo, o jogo acaba. O véu cai. E o sonho, finalmente, se torna lúcido. Agora, deixa o silêncio te abraçar. Fecha os olhos por alguns segundos e sente o que permanece quando tudo o resto se dissolve. Isso é você. Isso é Deus. Isso é o que sempre foi. E o resto sempre foi só o eco do esquecimento. Quem se lembra, desperta. Quem desperta, ama. Agora que a jornada se encerra, respira. Deixa o som do silêncio te envolver por inteiro. O que vem depois deste vídeo não é apenas mais um conteúdo, é o início de uma nova travessia. Porque se você chegou até aqui, algo dentro de você despertou, e esse algo precisa continuar se expandindo. Nada termina aqui. O despertar é um fio que se desenrola vida após vida, lembrança após lembrança. E cada fragmento de verdade que você acolhe abre mais uma porta dentro da consciência. Você não está sozinho nesse caminho, há outros buscadores, outras chamas tentando se lembrar também. E cada uma delas ilumina a outra. Quando uma alma desperta, 1000 outras tremem à distância, sentindo o chamado invisível. Então, este não é o fim. É apenas a pausa entre um capítulo e o próximo. Há mais verdades para descobrir, mais véus para rasgar, mais sinais escondidos na história que o demiurgo tentou apagar. Por isso, te convido não por curiosidade, mas por destino a continuar comigo nessa investigação. Explora o próximo vídeo, o mistério dos arcontes, as entidades que controlam a mente humana. Lá, vamos aprofundar o que começou aqui, quem são esses seres, como manipulam as emoções, e como libertar a mente da teia que mantém o mundo adormecido. Mas mais do que isso, te convido a observar a tua própria vida com olhos novos. Cada repetição, cada encontro, cada coincidência é uma pista. Nada é aleatório. Tudo é o universo tentando te lembrar de algo que você prometeu não esquecer. O conhecimento não está nos livros, está nas sincronicidades. Nos pequenos choques de lucidez que te fazem parar e dizer: isso é real demais para ser acaso. Permanece curioso. Permanece consciente. Cada vídeo que vem a seguir é uma peça do quebra-cabeça, um eco do que a tua alma já sabe, mas precisa ouvir de novo, nesta era. O caminho gnóstico não é sobre crer, é sobre lembrar. E quanto mais você lembra, mais livre você se torna. Então, se este vídeo ressoou contigo, se algo dentro de ti acendeu, segue essa trilha. Não por mim, por você. Porque o conhecimento, quando compartilhado, se transforma em libertação coletiva. Deixa o algoritmo te levar a outro vídeo, mas dessa vez, conscientemente. Escolhe aquele que te chama, aquele que vibra diferente. Porque talvez, nele, esteja a próxima chave do teu despertar. E antes de sair, lê isto em silêncio, como um mantra para o caminho. Eu sou consciência. Eu sou lembrança. Eu sou o que observa o sonho, e não o que sonha. E onde há luz em mim, nenhuma prisão pode permanecer. Segue em frente, buscador. Há mais a descobrir, mais a lembrar. Porque o despertar não termina, apenas muda de forma. E cada novo vídeo, cada nova revelação, é um espelho do mesmo divino que agora respira através de ti. Até o próximo portal, onde o esquecimento será ainda menor e a luz ainda maior. E quem ama, já é livre.